E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você por acaso sabe o que é coesão textual? Pois muito bem, você vai aprender hoje aqui na nossa videoaula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender o que é coesão textual, vai aprender qual é a importância da coesão textual no texto dissertativo argumentativo e como fazer essa coesão textual, como fazer com que isso aconteça, tá bom? Eu sou o professor Bruno Fernandes e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Gente, a coesão textual consiste no uso de mecanismos linguísticos para manter as partes do texto, os segmentos do texto ligados, conectados, relacionados entre si. Como assim, professor? Não entendi nada. Bom, um texto ele é normalmente composto de partes, certo? De segmentos, pedaços. São palavras, frases, orações e até parágrafos, períodos, etc. Muito bem. Essas partes elas não podem ficar soltas, descoladas, desconectadas, sem uma relação entre si. A relação entre essas partes ela pode se dar em termos linguísticos, gramaticais mesmo, de uma frase ter a ver com a outra, de uma palavra estar relacionada com a outra, e pode ter a ver também com o sentido, com os significados do texto. O texto ele tem que ter uma unidade de sentido. Quando a gente está falando mais do sentido, a gente está falando de coerência textual, que é outro assunto. A coesão tem mais a ver com os elementos linguísticos do texto mesmo. São as palavras, as orações, os períodos, os parágrafos, etc. Tá? Então, para um texto ser um texto, ele precisa que suas partes estejam bem relacionadas. É como se cada parte fosse uma continuidade da parte anterior, certo? A parte seguinte ela dá continuidade à parte que veio antes e assim o texto ele se torna uma sucessão de segmentos que segue uma lógica racional, certo? Então, como é que isso acontece, gente? Para que a coesão textual aconteça, é preciso que nós utilizemos alguns elementos que a gente chama de marcadores, certo? De articuladores textuais. Esses articuladores são as juntas do texto, são as articulações mesmo do texto que conectam, que ligam, que juntam, como se fossem as dobradiças que permitem que o texto se movimente, se articule. Ele une partes do texto, que pode unir palavras, pode unir orações, períodos, parágrafos, etc. Que marcadores são esses? Que articuladores são esses? A gente está falando de preposições, conjunções, alguns advérbios e principalmente pronomes. Tá? Eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses. Primeiramente, eu queria falar sobre os pronomes. Será que você sabe, você lembra o que são os pronomes? Os pronomes são uma classe gramatical, uma classe de palavras. Normalmente é difícil de definir o que são os pronomes porque é um conjunto muito grande de palavras muito diferentes entre si muitas vezes, mas que tem uma coisa em comum. Essas palavras elas não têm um referente fixo. Elas não se referem a um elemento fixo da realidade. Como assim, professor? O substantivo normalmente tem um referente fixo. Por exemplo, a palavra caneta. A palavra caneta normalmente se refere a um objeto como este, certo? A maioria das vezes em que você usa a palavra caneta, você está se referindo a um objeto como este, um objeto que serve para escrever, que normalmente tem uma reserva de tinta, Você sabe o que é uma caneta. Quando se diz a palavra caneta, vem na sua cabeça aquela imagem do que você pensa ser uma caneta, tá?
a palavra caneta tem um referente fixo. Os pronomes não têm. Por exemplo, quando eu digo a palavra eu, tá? A palavra eu. Se sou eu, professor Bruno Fernandes, que está falando essa palavra, o referente da palavra eu é o professor Bruno que está falando aqui com vocês. Mas, a partir do momento em que você aí diz a palavra eu, tá? Diga aí agora, eu. Muito bem, quando você disse a palavra eu, o referente dessa palavra deixa de ser o professor Bruno e passa a ser você aí. Tá? Então, não são só os pronomes que têm essa característica, alguns advérbios também têm, tá? Como a palavra aqui, que é um advérbio de lugar. Quando eu digo a palavra aqui, eu estou me referindo ou a esse quarto onde eu me encontro, ou ao bairro onde eu estou vivendo, onde eu estou agora, ou a cidade, no caso a cidade de João Pessoa, onde eu me encontro, né? O estado da Paraíba, o país, Brasil, etc. Então é o lugar onde eu estou. Mas a partir do momento que você diz a palavra aqui, já não é mais esse lugar onde eu estou. Ele pode ser um lugar aí onde você se encontra, a sua casa, seu quarto, onde você estiver nesse momento assistindo esse vídeo. Tá? Então a palavra aqui não é pronome, mas a palavra eu, a palavra você, a palavra ele, a palavra ela, né? Este. Quando eu digo este, depende de onde eu estou olhando, para onde eu estou apontando. Tá? Eu posso dizer, por exemplo, esta caneta, né? Esta flauta, né? Esta caneca, tá? Este livro, certo? Então, o este depende muito de onde eu estou apontando. E este é um pronome de primeira pessoa. Normalmente a gente usa o este quando o objeto, a pessoa a quem a gente está se referindo, está perto de quem está falando, tá? Se você disser este, né, se referindo a alguma coisa que está perto aí de você, aí esse este já tem um referente totalmente diferente, né? Eu espero que vocês tenham entendido essa característica do pronome. O pronome ele serve para acompanhar ou substituir um substantivo. Ou seja, sintaticamente, ele pode funcionar como substantivo ou como adjetivo. Como substantivo é quando ele substitui um substantivo. É o caso dos pronomes pessoais como eu e você, tá? Que podem funcionar como sujeito, às vezes objeto, né, do verbo. E existem pronomes que fazem a função de adjetivo, como é o caso do este livro, esta casa, né? Então, ele está acompanhando um substantivo, livro e casa. Então, ele funciona como adjetivo, tá? Então, os pronomes eles têm uma importância muito grande na construção da coesão do texto, tá? Por quê? O pronome ele é importante para evitar, muitas vezes, a repetição de palavras no texto. Repetição é um assunto bem delicado, porque a repetição, ela, durante muito tempo, né, foi condenada por professores e estudantes, né? Consideravam que a repetição é um grande pecado que não se deve cometer numa redação, tá? Então, assim, isso se tornava uma loucura, né? Você tinha que procurar os sinônimos, né, mais estranhos do mundo para substituir determinada palavra para evitar repeti-la, tá? Na verdade, gente, a repetição ela não é um pecado. Há situações em que é interessante a gente usar o recurso da repetição. Quando é que a gente deve usar o recurso da repetição? Tem certas palavras, né, que elas
têm uma importância muito grande no sentido de manter a unidade temática do texto. Elas têm elas são o tema do texto. Então, não tem como evitar se repetir palavras como saúde, meio ambiente, educação, economia, né? Que são termos que difícil você encontrar um sinônimo, né? Mas você não pode abusar, né? Você não pode também, no mesmo parágrafo, repetir a mesma palavra 8, 9, 10 vezes, né? Então, o pronome, muitas vezes, ele permite que você evite a repetição, né? Em vez de você dizer a palavra, você usa um pronome para se referir a ela. A repetição, ela pode também indicar pobreza vocabular, pode indicar que você não... pode passar a sensação de que você não tem um vocabulário muito extenso. Então, às vezes é importante você usar sinônimos, em vez de repetir várias vezes a mesma palavra, se tivesse sinônimos disponíveis. Porque o que é um sinônimo? Gente, o sinônimo é uma palavra que tenha um significado parecido com o de outra, tá? Parecido, próximo, né? Um significado que tem muitos elementos em comum. Sinônimo não é uma palavra que tenha exatamente o mesmo significado, até porque não existem duas palavras na língua com exatamente o mesmo significado, duas palavras exatamente iguais, tá? Isso não existe. Mesmo quando as palavras parecem muito próximas, mesmo quando uma palavra é a tradução da outra, por exemplo, quando você tem estrangeirismos na língua, como cachorro-quente e hot dog, né? Você trouxe o hot dog do inglês, né? E você tem o cachorro-quente, que é a tradução literal ali da palavra. Tá, mas ainda assim não é exatamente a mesma coisa você usar uma ou você usar a outra, tá? Tem uma diferença ali de contexto de uso. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque, às vezes, o sinônimo ele não vai encaixar bem em determinada situação, em determinado contexto. Aquela palavra não vai encaixar, você vai ter que usar a mesma palavra, né? Não vai dar para você encaixar ali aquele sinônimo, tá? E o pronome nessa história? O pronome ele além de evitar a repetição, ele também faz a referenciação, ele faz a ligação entre elementos no texto. Então, num texto dissertativo argumentativo, né, tem que se ter um cuidado muito grande em usar pronomes como ele ou ela, eles ou elas, né? É interessante usar os pronomes este, esta, estes, estas, tá? Para fazer a referenciação. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Vamos pensar uma frase no meio de um texto ali, está falando o mundo já presenciou diversas pandemias, diversas doenças que causaram grandes estragos na humanidade. A exemplo de doenças como a gripe espanhola e a peste negra. Ponto. Esta dizimou cerca de 1/3 da população da Europa na Idade Média. Então, quando eu usei a palavra esta aí, estava se referindo ao último elemento que eu mencionei, que era a peste negra, tá? Então, usar recursos como este último, aquele, né? O elemento mencionado anteriormente, aquilo que foi mencionado anteriormente, né? O supracitado, tá? São recursos, elementos que você pode usar para retomar elementos mencionados anteriormente, né?
não são necessariamente pronomes, mas fazem essa função, tá? Bom, eu falei dos pronomes, né? Eu falei de alguns pronomes que a gente pode utilizar para fazer essa coesão textual. A gente tem também as conjunções. As conjunções são importantíssimas para você dar a sequência lógica ao texto e principalmente no texto dissertativo argumentativo. A argumentação ela funciona bem quando você aprende a usar bem as conjunções, tá? As relações lógico-semânticas entre orações, tá? Conjunções elas podem estabelecer a ideia de adição. O que é a ideia de adição? É quando você acrescenta uma nova ideia àquela que foi mencionada anteriormente. São exemplos as conjunções como e, como nem, mas também. Né? Não só é importante fazer isso, isso e isso, mas também, ou como também, aquilo, aquilo, aquilo outro. Tá? Relações de oposição, relações de contraste, né? Como, por exemplo, o uso de mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Lembre-se, memorize essas conjunções, para você não usar o mas o tempo todo. Você pode em algum momento usar o mais, em outro usar o porém, em outro usar o entretanto, em outro usar o contudo, em outro usar o no entanto, certo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, são conjunções que dão essa ideia de que você vinha numa linha de pensamento e aí você apresentou algo que se opõe, que contrasta com aquilo que foi dito antes, certo? Você vai numa linha e de repente você muda a direção. Aí você vai usar essas conjunções. Você pode usar conjunções explicativas, como por exemplo, pois, né? Por isso, né? Porque. Então são conjunções que você pode usar para explicar o que você colocou ali como argumento ou como conceito, tá? Tem conjunções também que dão a noção de tempo, quando, né, enquanto. Existem as conjunções que são chamadas de concessivas, que dão a noção de concessão, que é quando você tem um elemento, apresenta um elemento que foge à regra daquilo que foi dito anteriormente, mas não suficientemente para quebrar, para anular aquela regra. Aquela regra continua valendo, mas você está apresentando uma exceção, né? Embora estivesse chovendo, eu precisei sair de casa. Ainda que estivesse chovendo, eu precisei sair de casa, né? Mesmo que estivesse chovendo, eu precisei sair de casa. Então, você teve que sair de casa. A regra normalmente as pessoas não saem de casa quando está chovendo, mas você teve que violar aquela regra. Mas a regra continua valendo, né? Não se sai de casa, não é muito comum se sair de casa quando está chovendo, né? Então, essas conjunções dão essa ideia de concessão, tá? Existem conjunções que dão a noção de conclusão, né? Portanto, pois, e aí essas conjunções são importantes de você usar lá na conclusão do seu texto, no seu último parágrafo, tá? Tem conjunções que dão a ideia de finalidade, né? A fim de fazer tal coisa, né? Com o propósito de, com a finalidade de, para que tal coisa aconteça, tá? A ideia de finalidade, de propósito, de objetivo, tá? E tem
vários tipos de conjunção, vários tipos de relações lógico-semânticas entre orações. As conjunções são um elemento importante para se estudar quando se está trabalhando o texto dissertativo ou argumentativo. Tá? Então, gente, é muito importante, né, ter esse cuidado de estabelecer bem as conexões no texto. Um texto dissertativo argumentativo ele tem a finalidade de apresentar uma opinião, um ponto de vista. E para isso, né, você tem que apresentar informações claras, bastante inteligíveis, né? Ou seja, informações que são fáceis de ser compreendidas, tá? Por quê? O que você quer no final do seu texto é fazer com que o seu leitor acredite que a sua opinião, o seu ponto de vista que você está apresentando naquele texto é a verdade, tá? Então, para isso, ele tem que estar bem articulado. Faça esse exercício, tá? Você vai essa semana escrever o seu texto dissertativo argumentativo, vai mandar para mim. Então, nesse texto, preste atenção em quais os mecanismos de coesão textual que você pode utilizar, que você utilizou no seu texto, como você usou. Tá? Tem que ter muito cuidado com certas preposições, com certos pronomes, como pronome relativo. Pronome relativo é algo muito complicado, porque muita gente erra. Eu vejo muitos adultos mesmo, pessoas que têm formação, que têm ensino superior, né, fizeram faculdade e erram muito no uso dos pronomes relativos. E tem alguns youtubers de canais que eu costumo acompanhar que dói no ouvido, né? Como eles tentam parecer que estão falando bonito e estão errando no uso do pronome relativo. O que é o pronome relativo, professor, que você está repetindo tanto aí? O pronome relativo ele é usado quando você usa orações adjetivas. O que são essas orações adjetivas? São orações que se intercalam com outras para acrescentar uma informação àquela frase que você está dizendo. Vamos dar um exemplo. Suponha que eu digo, eu quero dizer a frase, a menina chegou. Mas aí o meu interlocutor, o meu receptor, ele não sabe que menina é essa. Então eu tenho que acrescentar uma informação para esclarecer quem é essa menina que chegou. Tá? Então eu vou acrescentar a essa oração a informação de que eu conheci a menina no parque. Tá? Então eu tenho uma oração que diz a menina chegou. Essa é a informação mais importante que eu quero veicular para o meu interlocutor. E eu tenho uma informação secundária, mas que tem muita importância no sentido de esclarecer quem é essa menina. E eu quero acrescentar essa informação. Eu conheci a menina no parque. Então eu vou fazer o seguinte. A menina, paro na menina, porque é sobre ela que eu quero acrescentar a informação. Então eu digo, a menina que eu conheci no parque chegou. Tá? A menina que eu conheci no parque chegou. Certo? Então, essa oraçãozinha que eu conheci no parque é uma oração adjetiva. Uma oração que eu inseri naquela frase a menina chegou para acrescentar uma informação que é relevante. A menina que eu conheci no parque chegou. E onde é que está o pronome relativo? Essa palavrinha que. A menina que eu conheci no parque chegou. Sim, professor, qual é a dificuldade de usar essa palavrinha? É porque o que é uma palavrinha
que é mais comum a gente usar como pronome relativo. Mas tem outros pronomes relativos que soam um pouquinho mais sofisticado, que as pessoas querem usar, mas que não sabem como. Por exemplo, em vez de que, eu posso usar o qual, a qual, os quais, as quais. Tá? Então, por exemplo, nessa mesma frase, a menina que eu conheci no parque chegou, eu poderia, em vez de usar o pronome que, eu usaria o pronome a qual. Né? A, que é um pronome demonstrativo, que tem que concordar com aquele elemento que ao qual você está se referindo, né? E o pronome relativo que. Então, qual. Então ficaria a menina a qual eu conheci no parque chegou. Certo? Eu tenho a opção de usar esse a qual também, em vez de que. Só que muita gente não sabe usar. Por que não sabe usar? Porque quando a gente vai usar esse pronome o qual, a qual, os quais, as quais, tem que ter o cuidado de que muitas vezes você tem que usar uma preposição antes. Tá? Porque esse pronome relativo ele pode exercer diferentes funções sintáticas na frase. Tá? Ele pode ser sujeito, pode ser objeto, pode ser adjunto adverbial, adjunto nominal, pode ser complemento nominal, pode ser um monte de coisa. E às vezes ele pode ter uma preposição. Tá? Por exemplo, a porta está emperrada. Essa é a informação que eu quero transmitir para você. Essa é a informação mais relevante. Esse é o foco. Eu quero dizer que a porta emperrou. Mas aí você não sabe que porta é essa. Tá? Então eu vou acrescentar mais uma informação que é relevante para você entender que porta é essa que emperrou. Então eu vou dizer para você que eu passei pela porta hoje de manhã. Eu passei pela porta hoje de manhã. Então vejam, gente. A porta emperrou. Eu passei pela porta hoje de manhã. São duas frases que têm um elemento em comum. Que qual é? A porta. Então, a porta emperrou. Essa é a primeira informação. A segunda, eu passei pela porta. Pela porta. Então tem a preposição por mais o artigo a. Né? Pela porta. Tem essa preposição. Então, quando eu for juntar as duas orações, eu tenho que colocar essa preposição pelo ou pela ou por no lugarzinho certo. Então eu vou dizer a porta pela qual eu passei hoje de manhã emperrou. Certo? Pela qual. Agora, vamos lá, outro exemplo. Deixa eu ver. O tênis está sujo. Essa é a informação principal. Mas aí eu quero dizer que qual é o tênis? É o tênis. Eu quero dizer que eu fui para a escola com o tênis. Tá? Fui para a escola com o tênis. Então essa é a informação secundária, porém relevante, que eu quero acrescentar. Então, eu fui à escola com o tênis. Então tem a preposição com. Então como é que vai ficar? O tênis com o qual eu fui para a escola está sujo. Certo? Tem que ter esse cuidado. Né? É muito importante prestar atenção para o uso dessas preposições junto com o pronome relativo. Outro pronome relativo que dá muito trabalho é o pronome cujo, né? Cujo, cuja, que dá a relação de posse, tá? Mas isso já vai ser tema para uma próxima aula, tá? Eu posso fazer uma
teleaula só sobre o pronome cujo. Já vai dar uma aula bem extensa, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essas dicas que eu dei em relação à coesão textual. Coesão textual é um assunto que é bastante complexo, né, que não dá para a gente aprender numa só aula. Né? Foi mais uma reflexão e é bom que vocês pesquisem um pouquinho mais. Eu vou tentar sugerir para vocês alguns textos, né, alguns materiais que falam sobre coesão textual, para que vocês possam estudar melhor esse assunto. Tá? Eu fico por aqui, a gente volta na próxima aula. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.